Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta na praia, mas já vamos começar um novo vídeo. Vamos à nossa biblioteca agora. Pronto. Estamos aqui de volta. Estamos aqui para falar de um tema que eu já estava devendo para vocês desde quando vimos o pré-formismo e a epigênese, a geração espontânea. Quando fiz o vídeo sobre o mecanicismo e os seres vivos e falamos sobre a geração dos seres vivos de acordo com os mecanicistas, o vídeo já estava longo o suficiente. Um outro motivo é que o debate sobre a geração espontânea avançou para o século XIX. Então decidi falar sobre o debate em si. Ou melhor dizendo, os debates. De fato, a geração espontânea só é abandonada entre o final do século XIX e o começo do século XX. Vamos ver que Pasteur não refuta a geração espontânea em 1860, por exemplo. Os resultados experimentais de Pasteur apresentam apenas evidências de que o ar é a fonte de contaminação para a formação de novos micro-organismos. Chegaremos lá daqui a pouco. Tá? Antes de mais nada, temos algumas considerações. No começo do século XVIII, o meio acadêmico já não aceitava mais que ocorresse geração espontânea de seres vivos microscópicos complexos. Trabalhos como o de Francesco Redi, mostrados aqui, contribuíram para esse entendimento. Redi realizou experimentos com carne em apodrecimento em frascos abertos, cobertos por gaze ou por tecido impermeável, conforme mostrado na figura, e demonstrou que as larvas eram estágios de vida de moscas e não geradas espontaneamente na carne. Momento, pessoal. Olha, mas era plausível se acreditar sobre a geração espontânea de seres vivos simples, microscópicos. No começo do século XVIII ocorreu um caloroso debate sobre a geração espontânea e vamos falar primeiro a respeito de John Tuberville Needham. Ele era britânico, padre católico apostólico romano, ou seja, obediente ao Papa, partidário da epigênese e defensor da geração espontânea. Levantando o nosso quadro negro, chamando o nosso assistente virtual Mãozinha. Seja bem-vindo, obrigado. Olha, ele teve o apoio de Georges-Louis Leclerc, o conde de Buffon, bem como dos defensores da epigênese. Em seus experimentos, como ilustrados pela imagem a seguir, que eu vou mostrar, Needham esperava provar a geração espontânea ao esterilizar e fechar os frascos, mantendo-os livres do contato do ar. Ele demonstrou que há aparecimento de micro-organismos mesmo nos frascos fechados. Vocês já podem imaginar qual foi o erro dele. Needham fechou os frascos com cortiça, que tem dificuldade para a esterilização, e essa foi a fonte de contaminação dos seus experimentos. Outro pensador desse debate foi Lazzaro Spallanzani, também padre católico, italiano, partidário da pré-formação e negava a geração espontânea. Teve o apoio de Charles Bonnet, que tinha observado a partenogênese, e
e também dos pré-formistas do século XVIII. Por sua convicção na pré-formação, bem como por suas crenças religiosas, Spallanzani não aceitava a geração espontânea. Ele elaborou experimentos em que se esperava refutar a geração espontânea. Diferentemente de Needham, Spallanzani selou os frascos com vidro derretido, aquecendo também a área do gargalo. Nesses experimentos não há o aparecimento de micro-organismos. O caldo nutritivo permanece estéril. Mas Needham e quem o apoiava contestaram os resultados. Afirmaram que a força vital presente no ar fora destruída nos experimentos de Spallanzani ao aquecer os gargalos e selar com vidro derretido. Sem a força vital, não seria possível desenvolver novos seres. Mas, afinal, o que é força vital? E qual o papel do ar para os seres vivos? Eles sabiam disso na época. Spallanzani passou 20 anos tentando mostrar que não tinha destruído a força vital. Agora eu faço esta pergunta para vocês. Como é possível provar não ter destruído algo que não existe? E lembre-se de uma coisa. Força não é energia. São conceitos bem diferentes. No final das contas, o que é força vital? Chegamos no século XIX e novamente temos outro debate sobre a geração espontânea. Dessa vez, o médico francês Félix Archimede Pouchet, em 1859, depois de experimento realizado nos anos anteriores, ele publicou o livro Heterogenia, ou Tratado da Geração Espontânea. Nesse livro, Pouchet relata o histórico sobre o tema e acrescenta os seus resultados como evidências experimentais de que ocorria a geração espontânea de micro-organismos. Pouchet usou feno como caldo nutritivo em seus experimentos e esse foi o seu erro. O feno apresenta bolsões microscópicos e um certo isolamento térmico, criando dificuldade para ser esterilizado. Pouchet tinha a hipótese de que o caldo nutritivo é que era o responsável pelo desenvolvimento dos micro-organismos. Lembre-se disso. Segundo a tese dos heterogenistas, de heterogenia que significa gerado do diferente, conforme ficaram conhecidos Pouchet e seus seguidores, devido ao termo criado por Pouchet, a geração de novos seres era devido à matéria orgânica em decomposição e em nova organização. Lembre-se que nessa época havia alguma aceitação da teoria da evolução de Lamarck, que era espontaneísta e tinha essa visão organicista. E foi nesse ano que Darwin publicou A Origem das Espécies, e a teoria da evolução pela seleção natural não era conhecida ainda. Devido à repercussão do livro, muitos criticaram os resultados, enquanto outros acataram. A Academia Francesa de Ciências constitui um prêmio para quem resolver definitivamente a controvérsia. E esse prêmio foi criado em 1860. O Mãozinha vai nos acompanhar. Até logo, nós vamos mudar de cenário para falar sobre o cientista mais famoso que entra nesse debate. Vamos a Paris. Pronto, estamos aqui em frente à casa que pertenceu a ele e hoje em dia é um museu na cidade de Paris e onde viveu Louis Pasteur. Em 1860, ele já era então um químico
era um químico já reconhecido. Ele tinha desenvolvido métodos para a indústria de bebidas. Ele foi considerado um dos pais da microbiologia. Pasteur era defensor da ideia de que as doenças eram causadas por micro-organismos e era membro da Academia Francesa de Ciências. Vamos, chamando o bonzinho de volta. Pasteur, que há anos trabalhava com microbiologia, já tinha a convicção de que não existia geração espontânea. E decide realizar experimentos para demonstrar que os micro-organismos surgem da contaminação provinda de fonte externa. A principal fonte de contaminação considerada foi o ar. Como o ar também seria necessário para a própria geração, e considerando que o ar está em toda parte, os críticos diziam que o ar deveria ser turvo de tantos micro-organismos para contaminar tão facilmente. Nessa época não se tinha conhecimento de como era a multiplicação de micro-organismos, muito menos quão rápida ela era. O posicionamento de Pasteur na época ficou conhecido como panspermia, sementes em toda parte, literalmente. Lembrando, o de Pouchet, heterogenia, genes a partir do diferente. Pasteur elaborou experimentos engenhosos para permitir que o ar estivesse em contato com o caldo nutritivo após a esterilização e minimizasse a contaminação de micro-organismos. Ele usou balões de vidro de laboratório com pescoços bastante longos, chamados de pescoço de cisne, como mostrados aqui nessa figura. Após a esterilização, o pescoço era recurvado, aquecido, derretido para recurvar, fazendo com que os organismos presentes no ar ficassem retidos na curva do pescoço e não chegassem ao caldo nutritivo. O problema da técnica de Pasteur foi que os pescoços de cisnes minimizam o contágio, mas não o evitam. E ele teve que elaborar variações dos experimentos. Tendo-se a hipótese de que o ar é a fonte de contaminação, então o ar de ambientes diferentes terá a contaminação diferente. Pasteur fez experimentos dentro do anfiteatro da Academia de Ciências, comparando com experimentos em ambiente aberto, no campo. Os 19 balões abertos no anfiteatro da Academia, dos 19, 5 se contaminaram. No campo, de 19, 16 se contaminaram. Uma outra hipótese era que a altitude afetaria o resultado, considerando que quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. Foram 73 balões no total nesses novos experimentos. No sopé do Monte Jura, de 20 balões, 8 se contaminaram. Na subida do monte, a 850 metros de altitude, de 13, 5 se contaminaram. No alto do monte, 2.000 metros de altitude, de 20 balões, apenas 1 se contaminou. O resultado do debate na época ficou inconclusivo, nessa época de Pasteur, quanto à geração espontânea, mas o resultado de Pasteur eram evidências de que o ar fosse a fonte de contaminação e de geração de novos micro-organismos. As alegações dos heterogenistas: foram poucos experimentos de Pasteur. Havia necessidade de maior análise estatística. Os heterogenistas também fizeram experimentos obtendo resultados diferentes. Lembre-se que Pouchet usava feno como caldo nutritivo. E eles alegavam que a academia era tendenciosa a favor de Pasteur, por conta de que Pasteur era membro e prestigiado, e reconhecido e já premiado antes. E Pouchet era médico e não era do meio acadêmico. Não, Pasteur não refutou a geração espontânea. Refutar, não.
Mas, sim, Pasteur, o que ele demonstrou com esses experimentos é evidências de que o ar era a fonte de contaminação, corroborando com as suas hipóteses, com as hipóteses iniciais de Pasteur. Porém, os resultados científicos posteriores corroboraram Pasteur. A teoria celular se desenvolve e mostra-se que todo ser vivo é formado por células e que micro-organismos são unicelulares e que toda célula provém de outra célula. Demonstra-se também como é a multiplicação de organismos unicelulares a partir de divisão simples, sendo rápida e exponencial. Bom, recolhendo o nosso quadro negro, até a próxima aula, mãozinha. Vamos voltar à nossa biblioteca. Estamos nos aproximando do fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Estamos aqui numa biblioteca para lembrar sempre uma coisa: leiam-se. Aqui temos nossos aplicativos auxiliares. Temos uma longa estrada pela frente. Até a próxima aula, pessoal.